Fala galera, estamos de volta aí no canal. É isso? Por quê? Hoje vamos ver aí mais uma aplicação aí do Teorema de Pitágoras. Essa aplicação vai ser sobre a distância entre dois pontos quaisquer. Bom, nós temos aí a fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Por exemplo, se eu quiser calcular a distância entre o ponto A e o ponto B qualquer, é dado pela forma raiz quadrada de x de b menos x de a elevado ao quadrado mais y de b menos y de a elevado ao quadrado. É isso? Por quê? E aí, para provar isso, galera, para demonstrar essa forma, a gente vai também aí utilizar o famoso Teorema de Pitágoras. Nota que eu tenho aqui, já fiz aqui o plano cartesiano, que rapidamente, só para relembrar o que é um plano cartesiano, repare que eu tenho dois eixos, o eixo horizontal e um eixo vertical. Esses eixos são perpendiculares. O eixo horizontal, que é o eixo X, também conhecido como eixo das abscissas, e o eixo vertical, que é o eixo Y, também conhecido como eixo das ordenadas. E aqui eu peguei dois pontos aqui quaisquer, peguei o ponto A e o ponto B. Notem que, como eu estou pegando um ponto qualquer, eu não vou aqui falar de quanto vale o X do meu A, quanto vale o X do meu B. Eu estou chamando o X do meu ponto A de X de A. Estou chamando o Y do meu ponto A de Y de A, assim como o X do meu ponto B de X de B e o Y do ponto B de Y de B. Uma pessoa, o que é isso? Estou falando de par ordenado, galera. Um par ordenado, né, recebe sempre nessa ordem. Primeiro o valor de X, depois o valor de Y. E estou representando um ponto A e um ponto B aqui genérico no meu plano cartesiano. Então, eu tenho aqui X de A, Y de A, X de B e Y de B. E quero saber essa distância. Quanto vale aqui? Ó, chamei de D, do ponto A até o ponto B. Bom, galera, notem que, se eu aqui, ó, pontilhei para vocês verem aqui, ó, tracei aqui de verde aqui, vou só reforçar aqui, ó, eu tenho essa distância aqui de A até aqui, ó, que eu vou chamar isso aqui, ó, de um ponto C qualquer, e também tem essa distância aqui, ó, desse C até esse B. Notem que essa distância de A até C, eu estou chamando de ΔX. O que é ΔX? Variação de x. Que variação é essa? Vou pegar o x do meu ponto B, que é esse mesmo x aqui do C, menos o x de A. Então, eu tenho a variação, né, do meu x, ou seja, o meu ΔX. E aqui, da mesma forma, aqui na vertical, ó, eu chamei de ΔY. O que é ΔY? A variação, né, do meu y, que vai ser y de B menos y de A. Nada mais é que eu estou calculando aqui a distância horizontal e a distância vertical. Quando eu falo x de B menos x de A, eu estou calculando aqui esse segmento, de A até esse ponto aqui que eu chamei de C. Quando eu falo y de B menos y de A, eu estou calculando essa outra distância aqui, ó, de B até C, ok? E aí, pelo Teorema de Pitágoras, galera, o que eu posso escrever aqui? Ó? Eu posso dizer, pelo Teorema de Pitágoras, vou descer aqui um pouquinho, que a minha hipotenusa elevada ao quadrado, ou seja, D elevado ao quadrado, é igual ao quadrado dos meus catetos, ou seja, o ΔX elevado ao quadrado, mais o ΔY elevado ao quadrado. Mas espera aí, professor. Quem é ΔX? Quem é ΔY? ΔX é a variação de x. Então, ΔX vai ser x de B menos x de A. Isso tudo elevado ao quadrado. Mas quem é meu ΔY? Y de B menos y de A. Isso tudo também elevado ao quadrado. Então, eu tenho que o meu D... Opa, como assim D? Passei a raiz quadrada. A raiz quadrada de D ao quadrado é D. É igual a raiz quadrada, estou passando também do outro lado, de x de B menos x de A elevado ao quadrado, mais y de B menos y de A, também elevado ao quadrado. E com isso eu provei a fórmula da distância entre dois pontos quaisquer.
Lembrando aqui, galera, que no meu plano cartesiano, né, aqui é a origem do meu sistema, aqui onde é perpendicular, ó, eixo x com eixo y, aqui, ó, é a origem. À direita, no meu eixo horizontal, são os valores positivos de x, 1, 2, 3, 4, infinitamente. À esquerda, os negativos. Acima do eixo x, né, o meu y é positivo, abaixo, meu y é negativo. Tem aqui um exemplo bem básico, até peguei os pontos que aparentemente parecem ser os pontos aqui do meu plano cartesiano, e que eu quisesse calcular a distância entre os pontos A, 2 e 3, e B, 8 e 7. Ou seja, eu conheço as coordenadas desse ponto. Lembrando que o primeiro é x, segundo é y. Ou seja, quando eu falo ponto A, 2 e 3, nesse ponto, meu x vale 2 e meu y vale 3. Quando eu falo ponto B, 8 e 7, nesse ponto, meu x vale 8 e meu y vale 7. Bom, se eu fosse calcular essa distância utilizando a fórmula que nós acabamos de ver, eu escrever aqui distância, ó, distância do meu ponto A até meu ponto B vai ser igual a, vou usar aqui a fórmula direta, ó, x de B menos x de A. Quem é x de B? 8. Menos x de A. Quem é x de A? 2. Isso tudo ao quadrado. Mais y de B menos y de A. Quem é y de B? Y de B é 7. Menos y de A é 3. Isso tudo elevado ao quadrado. Então, eu tenho que a distância de A até B vai ser a raiz quadrada. Quando eu faço 8 menos 2, 6. 6 ao quadrado. Quando eu faço 7 menos 3, 4. 4 ao quadrado. Então, eu cheguei que a distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado, 36, mais 4 ao quadrado, 16. Então, distância de A até B é igual a raiz quadrada de 52. E 52 é uma raiz que não é exata, ou seja, é um número irracional. Mas nós podemos escrever essa raiz 52 de uma forma mais simples, galera. Eu posso pegar esse 52 aqui, ó, decompor em fatores primos, por 2 dá 26, por 2 dá 13. Como 13 é primo, só dá por 13 mesmo, que dá 1. Repare que aqui, ó, 2 ao quadrado, a raiz quadrada é 2. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 52 é a mesma coisa que 2 raiz de 13. E descobri que a distância entre esses dois pontos é 2 raiz de 13. Professor, é importante fazer essa simplificação? Então, galera, na matemática sempre é muito importante você saber representar de outras maneiras. E representar de uma forma mais simples é muito importante, principalmente quando você está fazendo algum concurso, um Enem. Por quê? Você vai responder questões que são, por exemplo, de múltipla escolha, muito provavelmente a resposta que ia ter lá ia ser essa aqui, ó, 2 raiz de 13. E você encontrou raiz de 52. Se você não tem o hábito de simplificar, há um grande risco de você começar a achar que errou a questão, não encontrou o que você, né, resolveu, ou seja, você começa a procurar erro onde não tem. E se a gente procura erro onde não tem, a gente vai acabar errando de verdade. Galera, é isso? Por quê? Um grande abraço.